Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Nesta terça-feira foram abertos com sessão solene os trabalhos do Congresso Nacional em 2016. Essa é uma das cerimônias mais importantes do Parlamento brasileiro. Reúne os presidentes dos 3 poderes da República e apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade os objetivos a serem perseguidos pelo Executivo, Judiciário e Legislativo no ano que começa. Foi quase 1 hora de atraso. O palácio já estava repleto de autoridades. Só o público externo não apareceu para assistir ao rito. Não faltaram o hino nacional executado pela banda do batalhão da Guarda Presidencial, o hasteamento da bandeira, a tradicional salva de gala, 21 tiros de canhão para receber o presidente do Congresso e a revista à tropa pelo chefe do Legislativo para demonstrar confiança nas Forças Armadas. Pela segunda vez, a presidente da República resolveu trazer pessoalmente a mensagem com as ações do governo no ano passado e os projetos para 2016. Geralmente, é o ministro da Casa Civil quem faz esse papel. Na crise que nós estamos, do tamanho e a dimensão que nós estamos vivenciando dessa crise, eu acho que só um entendimento nacional pode ajudar a superá-la. E acho que o presidente, no dia de hoje, vem aqui ao Congresso Nacional num gesto, que simboliza o diálogo com o Congresso e, obviamente, com os brasileiros. O que é preciso é que a presidente da República apresente, esperar não é demais, apresente uma lista de propostas concretas com as quais ela pretende enfrentar a crise pedindo apoio ao Parlamento. Porque eu já cansei de ouvir discurso da presidente aqui, desde a posse, cheio de bons propósitos. Só que esses bons propósitos não vêm acompanhados de medidas concretas, positivas. Acho que a presidente devia fazer mais isso, procurar o diálogo com essa casa. Ela vem num momento de tensão, porque tem essa discussão do impeachment. Recebida pelo presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados, Dilma Rousseff reservou a Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski um cumprimento afetuoso. E a Eduardo Cunha, que aceitou o pedido de impeachment contra a presidente, o protocolar aperto de mão. A presidente da República trouxe uma mensagem voltada principalmente para temas econômicos. Dilma Rousseff defendeu propostas que dependem do Congresso Nacional. E cada frase do mais longo discurso do dia teve imediatas repercussões políticas. Declaro aberta a sessão solene e instalados os trabalhos da 2ª sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A mensagem do Poder Executivo era a mais esperada. A presidente Dilma veio acompanhada de quase todos os ministros. Quebrou o protocolo ao ler o próprio discurso e pediu apoio do Congresso para a aprovação de pautas polêmicas da área econômica. O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Na lista de prioridades, anunciou a intenção de recriar temporariamente a CPMF. A contribuição seria de 0,38% sobre as movimentações financeiras, dividida entre o governo federal, estados e municípios. Os recursos iriam para a Previdência e para a Saúde. Peço que considerem a excepcionalidade do momento. Levem em conta dados e não opiniões, que torna a CPMF a melhor solução disponível para ampliar no curto prazo a receita fiscal. Em favor do Brasil. O anúncio foi sob protestos, vaias e alguns aplausos. Uma amostra de que aprovar a CPMF não vai ser tão fácil. É um momento de recessão, de inflação, de estagnação da economia, trabalhar contra a realidade dos fatos.
uma insensatez do governo. Eu acho que se for um projeto de curta duração, né, temporário, para 1 ou 2 anos, até fazer a travessia dessa fase crítica da economia brasileira, eu acho que é possível até ter apelo e passar. Dilma também propôs mudanças em impostos como o PIS/COFINS e o ICMS. Os parlamentares defendem reformas, mas sem aumento da carga para o contribuinte. As oposições, e o PSDB em especial, estará aqui vigilante para impedir que o aumento de carga tributária aprofunde ainda mais a recessão. Na mensagem, a principal preocupação do governo foi com o equilíbrio das contas públicas a curto e longo prazo. Dilma disse que vai enviar ao Congresso, ainda no primeiro semestre, uma proposta para limitar os gastos primários do Executivo, que são as despesas menos o dinheiro usado para pagar os juros da dívida. A presidente também defendeu a reforma da Previdência, que, segundo ela, é responsável por 44% do gasto primário, mas não apresentou que mudanças pretende fazer. A proposta que será encaminhada ao Congresso terá como premissas o respeito aos direitos adquiridos e levará em consideração expectativas de direito, envolvendo, portanto, um adequado período de transição. Não queremos e não vamos retirar qualquer direito das brasileiras e dos brasileiros. A ideia de reforma da Previdência já divide os parlamentares, inclusive os da base aliada. Há praticamente 4 meses atrás, concluímos uma praticamente mini reforma da Previdência. Você vai começar tudo de novo. Nós estamos no meio de uma batalha contra o impeachment. Ela vai estar lutando contra sua própria base social, que tem ido às ruas defender ela. Uma proposta recebida com mais simpatia é a desvinculação de receitas não apenas do Executivo Federal, mas também de estados e municípios. Uma forma de dar mais liberdade aos governos para definir como vão gastar o dinheiro público. Já que é facultada à União ter a desvinculação de suas receitas para aliviar o fluxo de caixa dos estados e municípios, por isonomia, é justo que este benefício seja estendido aos demais entes federados. As medidas do ajuste fiscal enviadas no ano passado, como a reforma ministerial e o aumento de juros sobre ganhos de capital, também são menos polêmicas. Mas unanimidade no Congresso é que a aprovação da reforma fiscal vai depender de melhoras no diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Opinião até mesmo do líder do partido do governo. E nós tivemos aqui algumas medidas que foram aprovadas após uma longa negociação e que, da parte do governo, houve veto. Então, isso termina não ajudando. É importante que a busca desse melhor relacionamento não fique só no discurso, aconteça na prática. Nos discursos, os presidentes do Senado e da Câmara sinalizaram como vão tratar as propostas do Executivo. A Câmara dos Deputados não se furtará, assim como fez em 2015, em examinar qualquer proposta originária do Poder Executivo para ajudar o país a recuperar sua economia. Embora não exista consenso, nem nesta casa, nem na sociedade, que o aumento da carga tributária seja a solução para o combate da crise. Devemos, com o agravamento da crise, buscar uma conjunção de esforços rumo ao ponto futuro e minimizar o debate pelas responsabilidades da crise. E não só os temas econômicos marcaram a mensagem do Executivo. A presidente Dilma Rousseff lembrou os Jogos Olímpicos, a crise hídrica, o combate ao Zika vírus e a manutenção dos programas sociais. Segundo a presidente Dilma Rousseff, apesar da crise econômica, os programas sociais estão mantidos. Ela anunciou a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Na terceira etapa do programa, atualizaremos os valores de renda das famílias beneficiárias e os valores dos imóveis que podem ser financiados. Criaremos a chamada faixa 1,5, a pedido dos empresários e dos trabalhadores, que viabilizará a contratação de financiamento para famílias com renda de até R$ 2.350. A crise hídrica também foi lembrada.
Segundo a presidente, com a recuperação dos reservatórios, o consumidor pode pagar menos pela energia e prometeu em 2016 repetir 2015, com mais vagas para o acesso ao ensino superior. Em 2016, nossa expectativa é repetir o resultado do ano passado e abrir mais cerca de 900 mil novas vagas em universidades. Ressalto que neste ano de 2016, com a normalização da oferta de água nos reservatórios, em especial nos reservatórios do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, as bandeiras tarifárias poderão ser gradativamente alteradas, com isso reduzindo as tarifas de energia. Durante a mensagem presidencial, referência aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. No final de abril, o espírito olímpico se espalhará pelo Brasil, com a chegada da tocha olímpica, cujo revezamento percorrerá todo o país a partir de Brasília em 3 de maio, passando por cerca de 330 cidades. E dos 40 minutos do discurso, Dilma Rousseff dedicou 5 deles para falar do combate ao Zika vírus, que pode levar à microcefalia. Estamos também preparando a rede de saúde para garantir atendimento rápido e eficiente às crianças afetadas pela microcefalia e às suas famílias. Todo o meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência. Não faltarão recursos e tenho certeza que contarei, neste caso, com a sensibilidade do Congresso. Não faltarão recursos para que possamos reverter a epidemia do Zika vírus e lidar da forma mais eficiente e adequada possível com seus efeitos sobre a nossa população. O presidente do Senado, Renan Calheiros, discursou pelo Poder Legislativo. Ele defendeu o enfrentamento de pautas polêmicas pelo Congresso Nacional neste ano, entre elas, a independência do Banco Central. Renan Calheiros afirmou que uma das prioridades do Senado neste ano é a chamada Agenda Brasil, um conjunto de propostas positivas para o país sair da crise. O objetivo da Agenda Brasil é o de melhorar o ambiente de negócios, conduzir previsibilidade jurídica, recuperar os níveis de produtividade, a confiança dos agentes econômicos e retomar os níveis de investimentos no Brasil. Ela foi calcada em 3 eixos: a melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura, o equilíbrio fiscal e a proteção social. Pacto Federativo. Na busca pelo novo Pacto Federativo, esperamos a convalidação dos incentivos fiscais na Câmara dos Deputados, já votada no Senado Federal, bem como várias outras pautas da agenda federativa. Vamos deliberar com a máxima urgência sobre uma agenda emergencial para estados e municípios. Terceirização. É imperioso regulamentarmos o trabalho de 13 milhões de brasileiros terceirizados. Essa matéria já foi votada aqui na Câmara dos Deputados e este ano, em 2016, será apreciada no Senado Federal. Pautas polêmicas. Iremos ainda pautar todas as propostas inovadoras em tramitação no Senado Federal. Entre elas, me permitam rapidamente destacar a Instituição Fiscal Independente, a Lei de Responsabilidade das Estatais, o fim da obrigatoriedade da Petrobras em participar com 30% no pré-sal. Os temas são controversos, opõem posições, mas o Parlamento não pode recusar, não pode fugir do debate. Aprovando ou rejeitando, vamos votar. É necessário uma deliberação do Parlamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, também trouxe uma mensagem do Poder Judiciário e entregou ao presidente do Congresso, mas preferiu não ler o documento que, entre outros pontos, lista os resultados das atividades do STF e também do Conselho Nacional de Justiça. E você pode ver mais informações sobre a abertura dos trabalhos legislativos no portal de notícias do Senado. É só acessar www.senado.leg.br
senado.com.br/notícias. E os senadores fizeram nesta terça-feira a primeira reunião de líderes do ano. Eles trataram de uma agenda com demandas dos estados. Na reunião, os estados foram representados pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Ele pediu ajuda para aprovar a proposta que desvincula as receitas dos estados e municípios, a PEC que proíbe a criação de novas despesas para os estados, sem a indicação dos recursos, e a PEC dos precatórios. Amplia para 75% a utilização de depósitos judiciais em que o governo é parte para o pagamento de precatórios e também a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais das empresas vinculadas aos governos. Considero mais importante dessa reunião foi a disposição do presidente e do Colégio de Líderes de apreciar e votar uma pauta federativa e que o Fórum de Governadores vai identificar outros projetos de interesse dos governos que possam melhorar o ambiente econômico. E nesta terça-feira foram apresentadas as novas marcas dos veículos de comunicação do Senado. As logos foram desenvolvidas pelas equipes de design da TV Senado, da agência e do Jornal do Senado. A unificação dos logotipos foi inspirada na marca comemorativa da TV Senado, que completa 20 anos nesta sexta-feira. Os novos logotipos da TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado e Jornal do Senado têm um elemento em comum: a arquitetura externa do plenário da instituição. A linha unificada representa a comunicação integrada desenvolvida pelos veículos da casa. E vamos encerrar esta edição do Senado Agora com um resumo de imagens da sessão solene que instalou os trabalhos legislativos de 2016 aqui no Congresso Nacional. A TV Senado transmitiu ao vivo toda a cerimônia. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.